Fala aí pessoal, beleza? Senhor Onkyo TXNR609 mais um com chip DTS da Texas Instrumentos, o chip do capeta, que deu tanto problema não só no Zonk quanto em outros equipamentos que utilizaram esse tipo de circuito integrado para a produção do mesmo. Pioneer, Mix DJ Pioneer já peguei também com esse chip. E as pessoas pensam que um simples Rebellion vai resolver o problema dele, e não resolve. Porque o problema do chip é o próprio chip, a construção deste circuito integrado. Fizeram um chip bem pequeno, uma pastilha muito pequena, para uma área para dissipar calor muito pequena também. Então isso ocorreu muito problema no mundo todo, Japão, onde quem que comprou Onkyo, outros equipamentos que usam esse chip DTS, esses integrados eles geraram problemas, tá? A Onkyo, percebendo isso, o que ela fez? Ela fez recall dos seus equipamentos. Como eu já disse várias vezes aqui, se você não vê meus vídeos, o problema é seu. Então a Onkyo ela andou fazendo recall desde 2012. Começou a fazer recall de um monte de placa e trocaram a assistência técnica, trocou um monte de placa. O pessoal disparava o pedido, técnico disparava o pedido, chegava, trocava a placa, configurava, liberava. Já com as correções, acredito eu, com as correções que tinham que ser feitas, né, na própria versão atualizada, entendeu? Sendo assim também, nosso país também não é um país muito bom para se ter esse tipo de aparelho por causa da nossa temperatura, entendeu? Nossa temperatura aqui no Rio de Janeiro, você com um aparelho desse que trabalha maior parte do seu tempo em classe A, esses tipo de receiver, eles trabalham muito em classe A. Ah, mas o meu 366 da Gradiente trabalha superar. Esses receivers eles têm uma propriedade de aquecer bastante, porque os VAS dele ficam colidindo, corrente um com o outro o tempo todo ali, a parte de excitador também. Então, só para ter uma noção, ele separado não tem nem ajuste de bias, ele tem um ajuste para você regular o trimpote ali do offset. Você tem que manter a saída de áudio com 30 mV na saída, 30, 35, falo que é normal, 30, 35 mV você vai medir ali e isso é normal, entendeu? Então pra você ter noção de como que isso aqui frita e aquece. Ah, mas o que eu faço? Não adianta você fazer nada, até porque os componentes são usados na saída de áudio desse aparelho, eles não são o mesmo componente que são vendidos no Brasil, então são componentes diferentes, são componentes mais sérios, vamos dizer assim. Eles não dão problema com tanta facilidade. Dificilmente eu pego um Onkyo com defeito de saída de áudio. Quando eu pego com defeito de saída de áudio, porque o dono fez alguma besteira, ligou caixa com impedância errada, ou então uma caixa de som da área externa, que é onde fica a zona 2, está com problema porque pega umidade, então a bobina do alto-falante garra, entendeu? Então uma arandela de teto, normalmente o pessoal que tem esse aparelho gosta de botar arandela no teto, então isso com o tempo, na umidade do negócio ali, porque tem instalação elétrica, então passa um duto de ar e aquilo, o gap ele oxida, então o gap do alto-falante oxida, então isso trava e acaba gerando um curto-circuito e queima a saída. Muito raro. Vocês que eu consertei umas 3 saídas de áudio de Onkyo, foi muito, entendeu? Entre outros aparelhos também, Yamaha, Deno.
Dentro é um porre para você consertar a saída de áudio. Aquele bloco de amplificador dele, aquilo é um lixo. Se eu não me engano, aquilo trocava tudo também. Como eu tinha garantia, trocava tudo, não fazia reparo. Então é um inferno. Então o que acontece? Esse aparelho aqui o cara trouxe, parece que ele veio buscando isso da casa de todo mundo, ou de amigo, da tia, da amiga dele também, tem aparelho dele aqui. Trouxe 5 aparelhos aqui no domingo. Aí eu prometi que ia fazer um passamento para ele, mas eu já não disse para ele hoje no período da tarde que talvez o aparelho dele seria um peso de porta. Os colegas falam que faz reparo de placa, então eu não me responsabilizo por questões de reparo de placa. Tanto que se fosse para reparar placa, a Onkyo mandaria a peça para a fábrica, mandaria da fábrica para o técnico não autorizado trocar chip, trocar resistor que está queimado, memória, ou então fazer uma correção, um upgrade de fonte, conversor DC-DC que pode ser que estrague alguma coisa, né? Então não é interessante, não viabiliza esse método de reparo de placa. E se você está com uma placa ruim, você vai no eBay e tenta arrumar com alguém que esteja uma funcionando e bota, entendeu? Até porque a cada 3, 4 meses lança uma porrada de receiver com atualizações diferentes. Esse aqui já é velho, já é considerado velho. O TXNR 609, esse aparelho já tem mais de 10 anos. Então, ele é considerado um aparelho já velho, obsoleto, tá? Mas aí o dono falou comigo, olha, se você botar um arzinho ali, não sei aonde ali, dá um calorzinho, ele volta a funcionar. Então eu já sabia o que era, já o chip da Texas já está aqui dentro desse aparelho. Então o chip ele tem um problema de construção, entendeu? Esse chip DTS ele até saiu de produção, ele não funciona. E eu peguei uma Mix lá da Pioneer que usa o mesmo chip também e foi triste ver um equipamento da Pioneer profissional com uma porcaria de um chip desse. E foi triste porque quando eu abri o aparelho e vi o problema, eu já sabia o problema qual era. Então o aparelho do nada travava, congelava, você não conseguia rodar software para fazer o upgrade, ele travava e por cima corrompia a memória. Então eu tinha que pegar uma hora que ele estava ali frio, né? Numa situação dele ali, tinha que deixar lá na prateleira, depois pegar num dia que ele atualiza pela rede, né? Ele tem um cabo de rede, se enfia na DDJ, roda a firmware e tenta atualizar. Porque se você tiver um problema de comunicação dentro do equipamento RX-TX ou data e clock não estiver funcionando, ou o chip alguma coisa esteja atrapalhando, a atualização não funciona, não roda. Não adianta você tentar rodar a atualização, que não funciona. Então eu tinha que pegar uma hora que ele estivesse afim de que eu rodasse. Eu rodei o firma, o aparelho funcionou, eu falei, ó, não tem placa, e a placa custava muito caro. É um absurdo, a placa era quase o preço do aparelho. E não tinha que vir do Japão e era sob encomenda e tinha que esperar a produção da placa. Então ainda estava naquela onda de pandemia ainda, foi um inferno. O cara levou, não sei o que ele fez. Acho que normalmente esse povo tem mais, não tem um aparelho só, tem mais. Então, aqui eu peguei o aparelho, botei aqui na bancada, já abri logo, vi, dei um calor moderado no chip. Moderado que eu digo é 338 graus por aí. Não vai tochar 400 graus no chip ou numa placa que você não conheça para você não estourar a placa, entendeu? Deixa de ser burro. Você não vai pegar uma placa que você não conheça e não vai olha lá 400 graus, o ar no 8, entendeu? 400 graus aqui. Você não conhece a placa, você não sabe que placa você está lidando. Então calorzinho moderado, 300, 338. Verifique se a sua estação está realmente aferida. Uma vez no ano você pode ir lá fazer um ajuste, conferir com o termopar do seu instrumento para aferir. Aí teve uma época aí também que a galera de hobby, robista, tava pedindo para fazer vídeo de um aparelho desse, de sucata, que seria para aproveitar a parte do amplificador, né? Aí eu falei, porra, se eu fizer esse vídeo, isso vai dar uma merda aqui. Por quê? Os caras que pegam esse tipo os caras que estão
esperando um vídeo desse, o que eles estão esperando? Eles estão esperando uma coisa que seja fácil, né? De você fazer um vídeo desse, produzir um conteúdo desse para o canal, ele está esperando que seja fácil. E não é fácil. Por que eu estou dizendo? Não basta apenas você pegar o transformador daqui, soltar do relé, ligar direto na tomada que o amplificador vai funcionar, porque ele não vai. Porque tem outras linhas de proteções que tem que funcionar. O relé não vai armar, entendeu? Porque quem arma o relé de saída de áudio é o processador do aparelho. Então o processador do aparelho tu não tem, né? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que habilitar o relé, ou então puxar um fio direto, né, da saída de áudio lá para fora, para usar o equipamento com só o PA do aparelho, né? Que é o Power Amplifier. Então você vai pegar o fio e vai ligar para lá direto, vai fazer um bypass no relé. Pode fazer um bypass no relé. Mas é o que acontece, quando você liga o equipamento, existe o efeito pop do amplificador. Todo amplificador tem efeito pop. Uns tem mais, outros tem menos, outros não tem nenhum. Entendeu? Pode ser que esse aqui tenha, não dá para medir, porque você consegue medir isso no período que você energiza o aparelho. Você bota um multímetro, vai lá no resistor de saída. Aí você vê lá um DCzinho de nada lá. Você liga o equipamento e dá lá 3 volts DC, depois cai, vai a zero. Aí o equipamento arma. Então esse 3 volts pode ser que vá na tua caixa, se você fizer um bypass, né? Então o que acontece? E outra, você tem que desabilitar os transistores de Milton do aparelho. E os transistores de Milton vão estar funcionando nesse período, esperando que o processador mande um comando para derrubar o terra da entrada do sinal de áudio, entendeu? Então você vai ter que desabilitar, você vai ter que levantar capacitor, resistor, você vai ter que tirar, ou você arranca o transistor e identifica, são vários, normalmente estão próximos um do outro, né, os resistores. Então você acaba tendo que tirar esses resistores. Eu vou fazer esse conteúdo, entendeu? Mas eu não sei quando ainda. Eu vou fazer, eu vou escolher um aparelho para fazer. Marantz, se você tentar fazer isso com Marantz, não funciona. Por quê? Porque o Marantz, ele, além de você ter que energizar o aparelho, você tem que soltar o transistor de mute e os controles de habilitar o diferencial de entrada. Tem um transistor que habilita o diferencial de entrada, a alimentação do circuito CCS, o controle de corrente constante de cada amplificador. Por quê? Porque ele vem, quando você liga o aparelho, o Marantz não tem relé de saída. Quando você liga o aparelho, ele vai energizando devagarzinho. Ele vai energizando devagarzinho o par diferencial. Quando ele energiza, quando dá lá 0,6 volts, lá os 600 milivolts, aí ele começa falando, mas ele vem devagarzinho falando. Porque tem esse controle, o processador faz isso. Entendeu? Então já o Marantz funciona de outra forma. Aí você tem que habilitar, botar mais uma tensão para poder fazer esse controle funcionar de forma com que você energize tudo numa chave e isso tudo comece a funcionar no período que você, sem ter a intervenção do processador. Entendeu? Então não é uma coisa assim fácil. E se você está esperando que esses amplificadores desses recíveis vai te dar, tipo assim, porra, aquele grave supremo, entendeu? Não vai dar. Eles não foram feitos para dar porrada. Eles foram feitos para música, para uma coisa, para cinema, entendeu? Para grave, justamente quando você compra às vezes um aparelho desse, ele vem com uma caixa de subwoofer. Esse aqui não tem, então você tem que comprar um subwoofer separado. Não que ele não dê grave, ele não vai dar o grave que vocês estão esperando para esse tipo de finalidade, entendeu? Ele tem uma qualidade sonora muito boa ali, na assinatura ali de médio agudo, entendeu? Mas ele não, se for tentar, vocês vão ver que não dá. O cara vai pegar um aparelho desse, vai ligar na caixa trio, pô, o som vai ficar uma porcaria. Já tá ruim aqui com a minha, com o aparelho funcionando. Agora você imagina ele sem equalização nenhuma na entrada. Você vai ter que botar um mix, você vai ter que botar um controle de tonalidade para tentar empurrar alguma coisa nisso. Então ele não é um amplificador que foi feito para dar pancada, entendeu? Esquece. Alguns receivers antigos, os Pioneer antigos, sim, aí a conversa é diferente, entendeu? Mas esses mais novos, eles não dão pancada assim de canal de front, até porque todos os amplificadores daqui todos eles são iguais, entendeu?
O surround central, front, surround back, todos eles têm a mesma amplificação, todos eles têm o mesmo componente, entendeu? Para funcionar. Então o que eu fiz? Eu peguei esse aparelho aqui para poder fazer uma análise nele, deixei o cara trazer, o cara tava todo empolgado, mas já falei para ele que a maioria aqui vai ser peso de porta. Ele já falou para mim lá embaixo que o aparelho se aquece, ele funciona. Falei, então tá, deixa comigo. Então peguei, dei um calorzinho moderado com ar quente, usei a pastinha, vou falar para vocês qual coisa eu tô usando essa aqui, ó. Ela não tem problema, você pode largar ali no circuito que ela não oxida o circuito, igual a Mitec. A Mitec ela é perigosa, aquela do pote azul ali, porque ela com o tempo ela conduz, entendeu? Então você pegou o Onkyo, ligou o aparelho, não habilitou a saída e não deu a lista de caixa no display, acabou, você já tem um problema de DTS, entendeu? Todos eles, você ligou o equipamento, ele não habilitou a saída e não te mostrou as caixas, pelo menos a RL funcionando no display, ele não tem comunicação nenhuma de DTS. Então o processador ligou, procurou o DTS e não achou, entendeu? Mas mesmo assim ele não habilitou erro nenhum. Tal. De repente, se eu for buscar no histórico de erro aqui, eu vou achar o problema alocado, mas eu não vou perder tempo fazendo isso porque eu já sei qual é o problema, né? Então eu dei um calorzinho, vai funcionar ali. De repente pode ser que dure 3 meses, pode ser que dure um ano, pode ser que dure uma semana. Eu vou pegar este bicho e vou devolver para ele do jeito que tá, e ele usa até onde der, entendeu? Vai ficar como cortesia. Ó, vou habilitar aqui, ligado. Ele tá no FM, não testei o resto, também nem me interessa testar o resto. Tá funcionando. Vou passar pra bancada aqui. Ó. Um grande mutirão de saúde. Aí ele tá me mostrando aqui que o front L e front R e o subwoofer estão funcionando. Beleza, então tá aqui o chip, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O infeliz tá aqui, tá ele aqui, eu já dei um calor nele. Essa ventoinha aqui, ela muito raramente ela funciona. Isso aqui esquenta mesmo, é normal esquentar, tá? Isso aqui aquece pra caramba. Como já expliquei, o aparelho trabalha em volume baixo, ele trabalha até acho que 10 watts ou 7 watts por aí. Ele trabalha em classe A. Isso aqui, os CCS aqui, os drives, tudo aqui esquenta pra caramba. Tanto que a gente tem lâminas aqui do lado onde estão os transistores de potência. Esse tripote não ajusta bias, ele ajusta offset, entendeu? Você tem que manter uma corrente ali. Tem um ponto de teste aqui, já tinha aqui, mas lá embaixo na placa, deixa eu pegar a câmera aqui. Eu tô gravando com a webcam. Deixa eu tirar daqui. Então lá embaixo tem um teste point lá para você pinçar lá, botar a pinça com uma jig, um cabo, alguma coisa, com a ponteira do multímetro, né, com um probe, que você pode botar um probe tipo de osciloscópio, trava ali e você mede a corrente que tem ali. Normalmente é 30 mA, uma corrente, não, 30 mA não, 30 mV tem que estar na saída 30 mV. 35 por aí. Conforme vai aquecendo, ele vai piorando a situação. Aqui a gente tem uns relés aqui que são relés de chaveamento para caixas que são maiores. E aí ele muda a tensão de trabalho dos amplificadores. Uma tensão fica mais baixa, depois outra fica mais alta. Isso configura no setup, não configura aqui. Então tá aqui o chip aqui, é o chip da Texas DTS. Isso é um problema sério. Os conversores aqui de fonte de alimentação. Então o aparelho chegou aqui sem habilitar a caixa. Ela funciona. Botei aqui, tô trabalhando aqui numa área aqui analógica. Esse país pode ser diferente. Analógica. Então é isso. Eu não tenho mais nada para ver nisso aqui. Eu vou fechar e entregar ao dono.
E tem mais outro desse daqui. Esse TXNR 609 de sucata, cara, ele é muito bom para você fazer montagem, se você quiser. O transformador dele é bruto. Normalmente esses transformadores comerciais eu raramente eu consigo aproveitar alguma coisa, que as tensões de trabalho são muito não comerciais. É um transformador que dá 38,7 volts. Outra tensão de trabalho lá que ele dá não é 40 volts, igual como é no comércio, ele dá 42,3. É umas tensões muito doidas. Isso aqui tem um botãozinho iluminado aqui. É um charme que você pode ter. Tem um botãozinho iluminado aqui. O crescimento e a modernização. Eu vou fechar aqui e chega. Entendeu? Não tem mais nada para ver. Aqui tem uma instrução aqui que a pessoa deve ser idosa e ele tem essa instrução. Isso aqui tava caindo, eu colhei de volta. Entendeu? Olha isso. Chega. Eu já falei tudo que tinha para falar isso daqui. Se você tem um aparelho desse, você tem um certo amor por isso, pode procurar alguém que faça reparo. Eu não faço, como eu já disse, eu não faço mais reparo aqui. Isso aqui não é um conserto, tá? Isso aqui foi apenas para colocar funcionando. Eu sei qual é o problema e esse chip não fabrica mais. Se você encontrar, é um sobressalente, é um pouquinho com a versão acima, mas você tem que ver se a frequência de trabalho é a mesma, se a memória vai suportar também trabalhar. A gente tem umas memórias aqui de buffer aqui, e mais lá para baixo do outro lado deve ter algum conversor também. A gente tem a placa aqui de áudio também aqui do lado. O aparelho nunca foi aberto esse aqui, mas tem um outro ali que está com o número de ordem de serviço que me assusta. Valeu pessoal, tudo de bom. Chega.